Se ele é desdenhoso, está com raiva, vingativo, passivo-agressivo, sarcástico, rosnando, te menosprezando, é um mau sinal, um sinal muito ruim. Homens não melhoram em relacionamentos assim, só pioram. Portanto, mulheres, só se envolvam com um homem após receberem esses 4 pontos em um compromisso. Como terapeuta de casais há mais de 15 anos, você diz que homens e mulheres nem falam a mesma língua quando se trata de sexo e intimidade. Que depois do sexo, as mulheres sentem que foi uma experiência linda, de conexão de almas, enquanto os homens sentem como se tivessem acabado de comer um hambúrguer. Então você precisa explicar, porque toda mulher que está assistindo agora está oficialmente indignada. Para as mulheres, o sexo costuma ser algo bem emocional, certo? Você vai fazer sexo com alguém em quem confia. Para os homens, não precisa necessariamente haver esse elemento de confiança, pelo menos para a maioria dos homens. Para as mulheres, a conexão é diferente, com liberação de hormônios especiais durante o ato. No ato, ao chegar ao clímax, hormônios aumentam e deveriam fazer você gostar da outra pessoa, certo? Mas os homens, se eles não estão devidamente preparados no relacionamento, se eles não entram na experiência com você do jeito certo, eles não sentem nada disso. Eles têm uma liberação de dopamina, é como um pico de açúcar. É uma sensação muito boa, como dizer: esse hambúrguer estava ótimo. Quando eu tiver fome, volto aqui. Não te devo nada, você não significa nada. Obrigado, certo? E eles vão embora. E a mulher fica de coração partido porque ela pensa: eu só teria feito sexo com alguém se eu confiasse nessa pessoa, certo? Eu achei que tínhamos uma conexão. Eu estava conectada. O que aconteceu? Achei que tinha te feito sentir bem. Por que você está me deixando? Eu digo isso para as mulheres. Espere um relacionamento sério antes de fazer sexo com um homem? Não faça isso, porque ou você vai parar de testar a compatibilidade e vai ficar apaixonada por ele, e seu cérebro vai dizer: não faça perguntas difíceis, não peça esclarecimentos, não provoque ele, não afaste ele. Então você simplesmente se conforma. No momento em que você começa a fazer sexo, você se conforma e para. Para ele é igual, se embriaga, diz que já conquistou tudo e não precisa mudar, que já chegou onde queria. Você sinalizou para o cérebro dele que ele não precisa fazer mais nada. As mulheres se conectam especificamente através da intimidade, da conexão e da segurança. Os homens se conectam através da resolução de problemas. Eles se conectam trabalhando juntos. Eles se conectam lidando com o estresse. Eles se conectam através de conversas difíceis. Eles se conectam e desenvolvem confiança pela vasopressina, hormônio que, ao ser ativado, torna-os muito monogâmicos. Descobrimos por meio de pesquisas que, se você pega mamíferos com baixa vasopressina, eles estão constantemente traindo. Ao injetar vasopressina, eles deixam de trair e se tornam muito monogâmicos. O quê? Se eles têm muita vasopressina e são monogâmicos, ao bloquear os receptores de vasopressina, passam a trair frequentemente. Podemos reverter esse efeito. Sabemos que a vasopressina no cérebro humano, especialmente masculino, transmite: você é minha pessoa, meu aliado, vou proteger você e nosso relacionamento. Surge lealdade e conexão. Ele quer ficar junto após o sexo, valoriza a experiência, e aí nasce a intimidade e o verdadeiro sentimento de amor. Ok, quero falar sobre o que você chamou de clareza pós-orgasmo, quando homens não se sentem mais próximos após o sexo. Existe o efeito coiote feio, quando homens querem ir embora após o sexo, mesmo que tenham que se esforçar muito para isso. Bem, esse não sou eu, mas já ouvi esses termos antes, com certeza. Esses termos são muito comuns na comunidade Red Pill. Esses termos são muito comuns. Muitos homens estão desesperados, com desequilíbrio hormonal e infelizes, sem saber como se conectar com uma mulher. A maioria dos homens, os executivos com quem eu trabalho, eu pergunto para eles: o que você quer de uma mulher, afinal? Por que você gostaria de ter uma esposa? E eles nem conseguem responder. Eles não fazem ideia. Então eles querem algo que não conseguem definir. O cérebro deles sente carência emocional e bioquímica. A maioria dos homens não recebe toque afetuoso após os 10 anos, nem da família ou amigos. Só tem o sexo como contato físico. Por isso sentem fome e buscam sexo rapidamente. Eles encontram alguém que pensa: não sou digna de amor, mas talvez, se eu transar, gostem de mim. E isso é uma receita para o desastre. Então, depois do sexo, ele pensa: cara, consegui o que eu queria, mas agora acabou para mim. Tô fora, não tenho conexão emocional com você. Peguei a dopamina e vou embora, mas agora tenho que fazer joguinhos com os seus sentimentos. Não quero isso. Ele só quer escapar. E ela está mais conectada do que nunca, porque agora ela está esperando que isso seja um romance em crescimento. Esse é o desastre do Tinder, dos aplicativos de namoro, do sexo casual. Isso está preparando todo mundo para ser infeliz. E isso está destruindo ele também, porque agora tudo o que ele fez foi suprir uma necessidade desesperada, mas da pior maneira possível, e depois criar um desastre, um trem desgovernado quando ele vai embora.
Isso leva ele a repetir o ciclo em 1 ou 2 semanas. Então é como se você estivesse de dieta e ficasse com fome porque só está comendo alface. E aí você pensa: ah, vou comer o sorvete mesmo. E aí, depois que você come o sorvete, você meio que se culpa por ter comido o sorvete. É mais ou menos assim com os caras? É isso que está acontecendo? É ainda pior do que isso. Quero que você imagine alguém que sobreviveu apenas com carne seca velha nos últimos 30 anos. E de vez em quando ele encontra uma refeição gourmet que alguém deixou na rua. Ele ataca, come o mais rápido que pode, e então acabou. Ele não vai ficar ali, só seguirá andando. Não entende de onde veio a comida, nem tem conexão ou vínculo. Não vai esperar fora do restaurante por isso de novo, apenas seguirá em frente. Muitos homens estão tão carentes e desconhecem como relacionamentos funcionam que não conseguem criar vínculos reais. Eles desejam isso, mas não sabem como é ou como fazer. Muitos homens nunca viram um relacionamento dar certo, enquanto mulheres tentam construir isso intuitivamente. Homens nem chegam a aprender. Eles simplesmente seguem sozinhos, então a maioria dos homens está faminta. Ok, então você afirma que há 3 formas de uma mulher criar conexão emocional com um homem. Durante o sexo. Durante o sexo. Tudo bem. Então você tem o número 1, o método me ajuda a chegar lá. Sim, muitas mulheres vão para a cama e se desconectam totalmente do corpo. É uma experiência sexual para agradá-lo e fazê-lo feliz. É um serviço que ela presta. Não é uma experiência compartilhada. Eles pensam que esse é o tempo máximo para fazê-lo feliz. É agora que vou garantir que ele não me deixe melhorar seu humor e que seja mais gentil com as crianças. É para que ele simplesmente queira passar tempo comigo depois. É uma atuação que ela está fazendo. Muitas mulheres não percebem que se ele te ama, também quer que você aproveite. Por isso, muitos homens dizem: tudo bem, amor, hoje você vai ter 20 orgasmos. E ela reage: por favor, não. Por que ele faz isso de forma arbitrária? Ele se importa com você e pensa: se eu tivesse 20 seria ótimo. Vamos te ajudar a alcançar isso. Se você permitir que ele viva a experiência, abrir seu corpo de forma vulnerável e compartilhar sem fingir, apenas diga como está se sentindo. O incrível agora é que ele quer contato visual, checar como você está e criar vínculo. Para ele é uma experiência imersiva, o que nos leva ao número 2. Certo, vamos ao número 2, a técnica do polvo bêbado. Sim, você gostou desse nome, eu adoro, funciona. Na maioria das vezes, de novo, a maioria das mulheres fica parada sem se mover, porque elas pensam: bem, ele vai me dizer para onde me mover para deixá-lo feliz. Ele vai mover meus braços e pernas, só me posicione. Se você estiver envolvida e criando vínculo de vasopressina, ao deixá-lo ajudar nos seus orgasmos, tocando, acariciando, tocando o rosto e arranhando as costas dele, certo? Use as pernas e panturrilhas, toque e estimule todas as áreas não sexuais do corpo dele. Isso libera ocitocina nele. Agora você não é só um hambúrguer com ocitocina e dopamina, mas um parceiro amoroso que estimula isso. E o incrível é que o rosto do homem também é um lugar importante para liberar ocitocina. Como primatas, nossos rostos estimulam muito a ocitocina, mas as costas dele também, certo? Você tem 4 membros. Use todos eles. Você vai gostar. Vai liberar a ocitocina, mas ele também. Meu Deus, sim, tem uma frase sua. Esmague ele com as coxas como se fosse uma noz. É isso. Tipo, é isso mesmo. Brinque, divirta-se, seja brincalhão. Faça o que você gosta. Não espere só ele te posicionar. Você falou sobre fingir antes. Tem uma estatística aqui. A Psychology Today relata que cerca de 59% das mulheres disseram já ter fingido um orgasmo pelo menos uma vez. 59%. Eu acho que isso é uma grande besteira, com certeza. É tipo 100% das mulheres. E só 59% das mulheres querem admitir isso. Mas é por isso que a gente finge? Porque achamos que é isso que o cara quer. E se não conseguimos chegar ao clímax, ficamos preocupadas que ele vai ficar preocupado também. Então pensamos: ah, dane-se, vamos fingir logo. Se ela não está conectada com ele a ponto de fingir apenas para que ele tenha uma boa experiência, é uma chance perdida de liberar vasopressina e ocitocina. Conecte-se com ele, converse e construa essa conexão. Se não der certo, tudo bem, tente novamente depois. Isso deveria ser mútuo, um exercício de equipe. Depois deem um toque aqui e digam: conseguimos. Se ele te ama, é isso que ele quer. E se você não faz isso sem querer, a mensagem que passa é que você não gosta de sexo. Você só está ali. Isso se torna uma experiência fria para ele. Ele vai parar de querer fazer isso com você também. Muitos homens param de querer fazer sexo com a esposa porque ela nem parece gostar. E se ela simplesmente se entregar e compartilhar isso como uma experiência, os dois podem aproveitar muito mais.
Certo, agora quero passar para o próximo, que é puxá-lo para o seu peito e segurá-lo ali. É isso. Nós somos primatas e somos primatas lactantes. E isso significa que o peito de uma mulher, na verdade, quando alguém deita a cabeça no peito dela, o motivo pelo qual temos ocitocina é para estimular a liberação de leite. Alguém deitando a cabeça no seu peito estimula muito mais a ocitocina na mulher do que o contrário. Homens têm o rosto em contato com essa área. Isso faz com que o cérebro dele lembre das primeiras liberações de ocitocina na amamentação. Por mais estranho que pareça, isso estimula nele a produção de ocitocina de um jeito único. Quando atendo clientes de coaching, trabalhamos para que a mulher se deite, mesmo fora do sexo, e o marido deite a cabeça no peito dela enquanto assistem a um filme juntos. 20 minutos, uma quantidade enorme de ocitocina para homens que nunca sentiram isso antes na vida. A mulher se beneficia ainda mais, pois isso aumenta a intimidade só de ficarem deitados juntos. Então, não deite sobre ele, deixe que ele deite sobre você. Eu fico super empolgada com essas coisas. Entender o porquê também faz todo sentido. E isso me ajuda a lembrar também. Sempre deito no peito do meu marido após o sexo. A maioria das mulheres faz isso. E quanto ao fato de que ele coloca a cabeça no meu colo com frequência? Grande. Sim. Muita ocitocina. Ocitocina em alta. A cabeça dele no colo e no peito. Explosões intensas de ocitocina. Além disso, se ele estiver em repouso, deixe-o apoiar a cabeça no seu pescoço e passe os dedos suavemente pelo couro cabeludo dele. Essas pequenas atitudes são pouco comuns entre as mulheres, mas muitos homens sentem falta, pois só recebem carinho da esposa quando recebem. Quanto mais você fizer isso por ele, melhor. Quando penso em casais juntos há muito tempo, percebo que se tocam menos. É triste sim, porque o que acontece é que a vasopressina diminuiu, porque cada um está indo em direções diferentes. Então, cada um está resolvendo seus próprios problemas, mas provavelmente estão resolvendo problemas longe um do outro, porque não confiam um no outro. Aí eles acabam acumulando cortisol e acabam se afastando. Quando os receptores de ocitocina se desligam, dizem que não é seguro se conectar. O toque e tudo mais param, levando ao divórcio. Bem, há como testar se um homem tem altos ou baixos níveis de vasopressina. Veja, Isso é o que as mulheres quiseram ao longo de toda a história da humanidade. As mulheres sempre quiseram um laboratório ambulante para coletar amostras de saliva dos homens. imagine se isso fosse um dos seus produtos, certo? Beleza. Tipo, pegar a saliva dele quando quiser. Mas o que as mulheres fizeram em vez disso foi olhar para os marcadores de comportamento. Sabe, as pessoas falam muita coisa. Você busca os 4 níveis de segurança que ele precisa oferecer. Se ele não oferecer isso, você não avança nenhum centímetro, fica longe. Homens geralmente oferecem só os 2 primeiros níveis de segurança e mulheres aceitam isso. Todos os 4 são obrigatórios para dormir com alguém. Nos explique os 4. Certo, pessoal, já voltamos com Adam. Mas se você cansou de se diminuir e de ser empurrada para baixo, e se você está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Porque todo episódio do Mulheres de Impacto está aqui para te ajudar a construir sua confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites fortes e garantir que você nunca mais perca sua voz ou seu poder. Então vai lá, aperta o botão de inscrever-se agora. Voltando ao episódio. 4 níveis. Agora isso é regra. Mulheres, só se envolvam com homens que ofereçam esses 4 pontos e um compromisso. Isso é masculinidade segura, saudável e madura. Nível 1, segurança física. Você se sente fisicamente segura com seu marido? Com certeza absoluta. Vocês saem juntos. Ele anda ao seu lado na calçada, te protegendo e ficando à frente se algo acontece. São sinais sutis de que você está segura e isso é fundamental. Fundamental. Na verdade, essa foi uma das coisas que eu falei quando conheci meu marido, tipo no segundo encontro ou algo assim. Eu disse que havia 2 coisas que eram inegociáveis para mim. Meu parceiro nunca pode me trair e nunca pode me agredir. O motivo da agressão não é que eu não superaria, e sim que preciso me sentir segura. Caso contrário, Eu não posso confiar nessa pessoa. o mínimo que um homem deve fazer é te fazer se sentir segura. Nem é questão de negociar isso. Esse é o ponto de partida, certo? Então, segurança física. O segundo nível é segurança material. Agora, muitas das mulheres que fazem coaching comigo são executivas, comandam empresas. Elas têm mais dinheiro do que os homens. Mas esse não é o ponto. Não é que ele paga suas contas. É se algo ruim acontecer, quem vai se levantar e resolver? Quem vai cuidar disso? Construir um perímetro ao redor dela, sair, buscar recursos e trazê-los para ela? Ela não deveria sair da área segura. Esse é o papel do homem. Me dê um exemplo de segurança de recursos.
Suponha que algo catastrófico ocorra e você precisa de um médico. Seu marido encontra esse médico. Você precisa de um advogado, ele encontra também. Bancos colapsam, ele consegue comida, ele cuida de você e resolve os problemas. Certo? Esses dois níveis. A maioria das mulheres para por aí e diz: isso é mais do que eu já tive enquanto crescia. Isso é um sonho realizado. Isso é suficiente. É tudo o que eu poderia pedir. E a maioria dos homens diz: isso é mais do que eu tive. Então é só isso que existe. A maioria das pessoas para aqui, e é por isso que as pessoas se casam assim e depois se divorciam de forma catastrófica mais tarde. Homens evitativos só prometem até certo ponto e não passam disso. Por isso, ao conseguir esses dois, você acha que está ótimo, mas pode estar com um homem evitativo sem notar. Por acidente. Chamamos isso de masculinidade juvenil. Sou protetor físico e de recursos e só. Esse é meu papel. Depois bebo cerveja e te ignoro o resto do fim de semana. Faz sentido? Mas seu marido não para por aí, certo? O que mais ele faz? Provavelmente várias coisas boas. Eu fiquei tipo, bom, eu nem sei por onde começar. Conexão emocional. E literalmente, Ele cuida dos meus sentimentos. você se sente seguro com ele, tanto física quanto emocionalmente. Com certeza, confio nele plenamente e sei que nunca vai usar minha vulnerabilidade contra mim. Certo? Nível 3. Segurança emocional. Ela pode trazer preocupações a ele, que serão tratadas com respeito, delicadeza e calma. Ela também está protegida das emoções dele. Ele as sente, mas controla. Ele é calmo, estável e previsível. Nível 3, segurança emocional. Nível 4, segurança do vínculo. Queremos analisá-lo. Ele está emocionalmente conectado pela ocitocina e vasopressina? Ele confia em mim e eu realmente faço parte da vida dele ou sou substituível? Ele está compartilhando com você sobre os desafios dele? Não reclamando e se queixando no final do dia, mas dividindo as preocupações que tem, conversando com você sobre os planos dele? Ele está trocando ideias com você? Ele se aproxima para passar tempo com você e criar uma conexão de verdade, não só por sexo. Ele quer olhar nos seus olhos durante o sexo, conversa e pergunta sobre seu dia. Ele fala de você como se fosse sua aliada de confiança e parceira estratégica na vida dele? Ou ele fala de você como se fosse só a garota que pega o café dele? Uau, não esperava que você dissesse isso. Ok, então, se você tem os dois primeiros, que a maioria dos casamentos tem, isso geralmente acaba em desastre. É. Se você tiver os quatro, provavelmente superará a tempestade. O risco cai para quase 0% De separação e divórcio. de separação a divórcio. Uau, É a característica definidora. Por outro lado, as mulheres devem, pois isso permite que mudem para um estado feminino. Ela deve ao homem 4 níveis de paz, mas a maioria das mulheres não alcança isso porque nunca pode se sentir segura. Assim, não tem nada a oferecer. Ok, então quais são os outros quatro? Os outros 4, o primeiro é calma. Ela tem um sistema nervoso calmo e regulado? É igual quando entrei no seu estúdio. Sua aura de calma faz as pessoas se sentirem seguras perto de você. É calmante, regula o sistema nervoso, assim a energia de todos diminui e ficam em paz. É um espaço calmo e controlado. Ele cria o perímetro, enquanto você preenche com uma energia tranquila. E existem momentos para corregulação, mas se for 24 horas por dia, 7 dias por semana você não está devolvendo nenhuma paz para ele. Então você se torna um problema que o cérebro dele precisa resolver. O cérebro dele te coloca na categoria de resolução de problemas em vez da categoria de parceira. E aí você se torna apenas uma pessoa em quem ele precisa trabalhar. Então ele trabalha fora, depois chega em casa e trabalha em você. Por isso muitos homens terminam o relacionamento. Então o primeiro passo é calma. Nível 2, gentileza. Não é silêncio. Nunca. Ela deve se expressar, mas com gentileza. Você deve conversar com seu marido. O que faz? Faz perguntas para ele, certo? Que tipo de perguntas você faz para ele? Bem, Outro dia perguntei se ele queria falar sobre seus sentimentos. ok, E ele disse: Não, estou pensando em mim mesma. ok. Você empurrou, ficou bravo ou mordeu? Eu disse: Tudo bem, querida, se precisar, a gente vem. É isso. Delicadeza é assim. Você pergunta, é curioso, convida. A maioria das mulheres não sabe convidar, elas apenas correm atrás. Elas não convidam, correm atrás por nervosismo e acabam não perguntando. Tem medo que perguntas sejam punidas ou causem afastamento. Gentileza é fazer perguntas de uma perspectiva amorosa em vez de atacar ou discutir. Ok, nível 2. O terceiro é lealdade, inclusive sexual. Vamos deixar isso de lado, pois a maioria das mulheres é fiel nesse aspecto, como mostram pesquisas. Refiro-me à lealdade nas tarefas e desafios. Lealdade é a mulher ir até o homem e dizer: olha, tem um problema. O que faremos? Como resolveremos isso? Qual o plano? Diga e trabalharemos nisso, certo? Lealdade ativa o cérebro dele com vasopressina, juntos resolvemos problemas.
Pode ser montar um quebra-cabeça, né? Aprender algo, reformar o sofá, pagar contas, quitar dívidas ou planejar o futuro. Tem que ser feito, é obrigatório. Isso gera a paz de nível 4, que muitas mulheres não atingem por medo de não serem bem recebidas. Esse nível é a parceria executiva. Ela é a parceira executiva dele. O que eu ensino é um modelo de casamento em que o homem é o CEO e a mulher é a COO, diretora de operações. Eles são cofundadores iguais e estão nesses papéis para construir uma vida juntos. Seu casamento é um negócio que vocês estão construindo como uma equipe e todos os outros negócios surgem a partir dele. Então ela é uma coexecutiva. Isso significa que você não corre para buscar o café dele. Você pode cuidar dele e também desafiá-lo gentilmente sobre preocupações, perguntando o que fará a respeito e garantindo que as expectativas sejam atendidas. Você deixa claro, muitas mulheres temem que a parceria executiva não seja bem-vinda. Então, quando falamos sobre o CEO e falamos sobre o COO em uma dinâmica bonita, isso pode funcionar incrivelmente bem. Você pode construir empresas incríveis. Você pode construir relacionamentos incríveis. Tipo, é incrível. Mas essa questão do controle, existe realmente uma linha tênue entre alguém que assume as rédeas porque é saudável e quer liderar o relacionamento e alguém que, na verdade, quer assumir as rédeas porque sabe que isso vai ser um mecanismo para poder te controlar no futuro. Sim, eu sempre procuro primeiros sinais de desprezo, não só em relação a você, mas também em relação a outras pessoas. Desprezo é olhar os outros de cima, zombar, menosprezar, insultar, ignorar, descartar e não ouvir você. É por isso que quando eu estava atualizando o campo da teoria do apego, tive que dividir o tipo evitativo em duas partes separadas. O evitativo displicente teve que ser dividido. Evitativo ético, onde eles nunca querem machucar ninguém. Eles só estão bioquimicamente carentes e fechados, diferente dos manipuladores. O ponto central aqui é o desprezo e como tratam os outros. Pessoas evitativas éticas dizem que os outros não são confiáveis porque estão estressadas, confusas e com medo. Eu entendo, não odeio nem quero machucar ninguém, só quero me proteger. Por isso ficam desse lado. Quanto mais alguém é ferido na infância, mais cresce a raiva pelos outros do tipo, as pessoas são más, querem me machucar, farão de tudo. Não confio em ninguém. Eles dizem à esposa, não confio em ninguém, só desconfio menos de você. Oh. Então, nesse espectro, como ele escuta, como ele te trata, durante o namoro, ele vai dizer muitas coisas, coisas bonitas, mas com o que ele sustenta isso? Onde entra a segurança emocional? As mulheres precisam sinalizar pela segurança emocional e pela segurança de vínculo, mas também precisam observar se ele oferece segurança emocional e cria vínculos adequados com outras pessoas. Como é a relação dele com mãe, amigos e família? Como ele fala sobre eles pelas costas? Certo? Quais são os valores dele? Ele está buscando um objetivo de longo prazo? Ou o objetivo dele é sobreviver e conseguir todo o dinheiro que puder? Comece a prestar atenção no que esse homem está fazendo na vida dele e em como ele trata os seres humanos. Essas são as partes mais importantes. Seguindo para o manipulador evitativo, isso é perigoso, pois no fim desse espectro estão o transtorno de personalidade narcisista e o antissocial. Tudo isso está no extremo quando ele te desumaniza. O cérebro desliga na empatia e te vê só como objeto de manipulação. Ele nunca vai mudar nem te ver como parceiro. Para ele, você nem é uma pessoa. Onde está o limite entre as coisas? Essa pessoa é muito manipuladora e usará todas as táticas para te prender. E tem o outro lado, eles simplesmente são ruins em relacionamentos e tiveram experiências tão negativas na infância que não sabem ser bons parceiros. Acho muito importante saber diferenciar essas duas coisas. A seguir. Um número enorme dos casos extraconjugais ocorre nos 6 meses após o nascimento do primeiro filho. Sim. Voltamos ao programa em instantes, mas antes você já sentiu sua pele ficar tensa, coçando e estranha quando chega o inverno? É por isso, gente, que vocês precisam conhecer a OneSkin. O hidratante facial deles é revolucionário. Não só hidrata, mas foi criado para atuar na pele em nível celular. O que isso significa? Ele é potencializado pelo peptídeo Sistema Operacional 01, que é o primeiro comprovadamente capaz de agir nas causas do envelhecimento da pele, como rugas e perda de firmeza. E a OneSkin acabou de lançar o kit de presente Nightly Rewind para as festas de fim de ano, que você pode adicionar à sua lista de desejos. O kit traz hidratante facial, máscara labial de peptídeo e ferramenta Gua Sha, tudo para cuidar da sua pele à noite, enquanto seu corpo realiza sua reparação natural. Por tempo limitado, experimente OneSkin com 15% de desconto usando o código LISA em oneskin.co/lisa. Agora, depois da compra, eles vão te perguntar onde você ouviu falar deles.
Por favor, apoie o Women of Impact avisando aos patrocinadores que indicamos você. Obrigada por ouvir. Agora voltamos ao episódio. Então, eu adoraria passar pelos 7 sinais de que você está namorando um narcisista manipulador. Então, número 1, você colocou o bombardeio afetivo. Então, como você sabe a diferença entre alguém sendo realmente romântico e alguém usando essas táticas como uma forma de te manipular? Muitas mulheres estão ouvindo agora e fazendo a mesma pergunta. Como eu sei? Você precisa cooperar com outros seres humanos. Não conseguirá saber sozinho por pelo menos 1 ano. A dopamina da novidade dele cai por volta de 7 meses, mas ele age bem até 12 meses. Você não percebe. Se dormir com ele, ficará bêbada de ocitocina e conexões. Você não percebe nada. Você vai descobrir perguntando questões claras e diretas a ele. E você vai saber colocando ele constantemente na sua rede de família e amigos. Outras pessoas são a resposta aqui. Ele e a sua rede, ambos. A maioria das mulheres está operando em um isolamento tão total que nem sabem que podem recorrer a qualquer outra pessoa para pedir ajuda para qualquer coisa. A maioria está jogando um jogo de adivinhação com o homem que deveria ser seu marido, sem poder nem fazer perguntas a ele. Isso não vai funcionar. A marca de um homem bom e saudável é que você pode fazer perguntas contínuas e constantes para ele. Ele é paciente, diligente e sempre responde de forma completa. Depois, cumpre o que disse porque suas respostas são verdadeiras. Você tem que perguntar para ele: Ei, amor, é ótimo que você esteja sempre me mandando mensagens. O que está te fazendo fazer isso? Quando isso sai do controle, como seria? O que devemos fazer para manter assim? Estou gostando e não quero que acabe. O que temos que fazer para continuar assim? Isso é sustentável para você? Faça essas perguntas a ele. Muitas mulheres pensam: Adam, eu não conseguiria fazer essa pergunta para ele. Por isso, muitas mulheres me enviam mensagens ou e-mails dizendo: Adam, estou namorando ele há 8 meses ou até 8 anos. Acha que agora é uma boa hora para falar sobre casamento após 8 anos? E eu pergunto: quantos anos você tem? E elas respondem: tenho 35. Eu realmente estou me pressionando. Quero ter filhos em breve. Você devia ter falado sobre casamento há 8 anos. Por que esperar tanto para tocar no assunto? Tive medo de incomodá-lo. A maioria das mulheres é assim, elas são complacentes demais e acabam se desvalorizando depois de 8 anos apenas servindo alguém sem pensar, sem sequer fazer uma pergunta. Essas perguntas diretas afastam e intimidam homens que não querem esse tipo de relacionamento. E é isso que você deseja. Você faz perguntas para ele. Os homens bons adoram isso. Eu adoro que você esteja pensando assim. Eu adoro que você esteja pensando no futuro. O que eu preciso? Deixe-me pensar sobre isso. Bem, isso é basicamente quem eu sou, mas também estou animado. Sabe, para eu continuar com isso, provavelmente eu precisaria disso e daquilo. Isso é algo que você poderia me oferecer? Com certeza. Tudo bem. Acordo de aperto de mão. Vamos cuidar um do outro desse jeito pelos próximos 50 anos. Muito bom, certo. Então temos o número 2, falta de empatia genuína. Como você testa para ver se a pessoa tem falta de empatia genuína? Confira os relacionamentos que ela tem. Digo sempre aos homens. Muitos sem vínculos me perguntam como arrumar namorada. Pergunto: e seus outros relacionamentos? Eles dizem que não têm. Esse é o problema. Ela pode achar que você é um serial killer. Certo? Sim. Mas isso é verdade. O tipo de relacionamento que o homem tem agora te diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Não case ou namore um homem pelo potencial dele. Muitas mulheres namoram pelo potencial. Um dia ele vai se tornar. Não. Observe quem ele está se tornando. Veja como trata essas pessoas e fala delas pelas costas. Aí estão suas fontes de empatia. Mas mesmo quando você chega até ele com desafios emocionais e, digamos, 2 meses de relacionamento, você chega e diz: sabe, eu tenho pensado muito ultimamente. Eu estou buscando mais segurança, e segurança para mim é clareza. Então, eu gostaria de conversar sobre como seria o seu plano para o próximo ano juntos. O que você pensa sobre rótulos? O que você pensa sobre compromisso? O que isso significa para você? E você chega até ele desse jeito. Ele surta, pula pela janela, tenta roubar um carro e foge para o México só para escapar, certo? Ele tenta te calar? Ele fica todo tenso e nervoso ou ele fica calmo? Ele consegue se aproximar e conversar, certo? Manipuladores odeiam perguntas. O mais inteligente que uma mulher pode fazer é sempre perguntar sobre respostas, sobre o que vem depois, até no dia seguinte. Nunca pare de questionar. Isso vai afastar narcisistas, manipuladores e controladores. Eles odeiam isso. Homens bons adoram isso, esse é o diferencial. As mulheres deveriam fazer 500 perguntas a mais do que fazem. Uau, isso é tão legal, eu adorei isso. Certo, perguntas, mais perguntas. Vamos perguntar. Pronto, viu?
Você mencionou que um sinal é o afastamento manipulativo, como o bloqueio emocional. Homens evitativos se afastam porque o sistema nervoso reage e a amígdala, responsável pelo medo, indica que proximidade é perigosa. Ele se sobrecarrega e se afasta quando você chega perto. Se você sente emoções intensas, os neurônios espelho dele fazem com que ele sinta o mesmo, mas como seu cérebro se desenvolveu para reprimir emoções, ele não está acostumado a senti-las. Ele sente o que você sente, se afasta, fica estressado e não sabe o que fazer. Ele vai se afastar para acalmar o sistema nervoso, não para te punir. E então ele vai voltar quase fingindo que nada aconteceu, mas tentando ser gentil e amável. Manipuladores te punem com distância. Eles ficam frios, distantes e indiferentes e se afastam. Eles se recusam a te dar atenção. Eles podem enviar mensagens curtas, raivosas, amargas e passivo-agressivas para mostrar que é de propósito. Quando eles voltam, ficam irritados e indiferentes, fazendo você ter que reconquistar a atenção deles. Esse é o ponto principal a notar. O fascinante é que, quando o sistema nervoso dele é ativado, homens eticamente evitativos se viram de lado para evitar ser machucados, olhando de canto e com as narinas dilatadas. Curiosamente, ao olhar de canto, você estimula o nervo vago, sinalizando segurança e permitindo que se acalme. Então, na verdade, ele está se regulando através do sistema nervoso ao olhar para você desse jeito. Então, ele vai ter essa conversa. Veja, você está fazendo isso agora. Talvez eu perceba se eu me sinto diferente. Isso acalma seu sistema nervoso com o tempo, por isso fazem isso. Mas ele vai ouvir e conversar. Ele vai hesitar, mas vai falar e se abrir. Ele age com empatia, respeito e cuidado nas palavras, sempre se expressando. É isso que você está procurando. Se ele for desdenhoso, irritado, vingativo, passivo-agressivo, sarcástico, rosnar para você, te desprezar, mau sinal, sinal muito ruim. Porque ele só piora, homens não melhoram nesses relacionamentos, só pioram. E você começa a ver a máscara basicamente cair, cair e cair. Ele está cada vez menos motivado a te tratar com gentileza. Em um relacionamento ruim. Ufa. Coisa pesada. Certo. Quarto, há excesso de necessidade de controle. Então, qual é a diferença entre alguém que fica ansiosa e por isso controla as coisas para diminuir a ansiedade, né? Versus alguém que é manipuladora e está usando esse elemento de controle como uma forma de garantir que vai te prender? Engraçado, trabalho na minha empresa com vários homens evitativos que me ajudam nos bastidores. Homens evitativos são excelentes, excelentes trabalhadores. Eles trabalham mais do que qualquer outra pessoa. Mas o curioso é quando você invade o espaço deles, especialmente em dias em que já estão tensos, brigaram com a namorada, estão cansados, dormiram mal ou estão com fome. Ao invadir o domínio deles, eles se irritam porque o cérebro entende que alguém quer tirar algo. Então reagem, não vou deixar isso acontecer. Então eles se inflam, tipo um galo, fazem um barulho alto e dizem: "Ei, eu não gosto do que está acontecendo aqui." Com um homem evitativo ético, tudo o que você precisa fazer é chegar com calma e dizer: "Ei, eu te entendo. Entendo você. Não quis invadir, essa não era a minha intenção. Se pareceu assim, peço desculpas. Me fala o que está acontecendo para resolvermos juntos, pois quero ter certeza de que você está bem. Também estou preocupado." Então, o que você está fazendo é lidar com um conflito. Você está colocando o seu objetivo na mesa e pedindo para que eles coloquem o objetivo deles também. E aí vocês juntam tudo e fazem o que chamamos de comunicação de nível 4. Você vai negociar de forma aberta, transparente, gentil e calma. Nós vamos negociar, é apenas uma negociação de boa fé sobre nossos objetivos. E à medida que você ouve e conversa com eles, eles imediatamente se acalmam. E o incrível é que eles imediatamente mudam para o modo de resolução de problemas. E isso gera tanta vasopressina no sistema deles que, de repente, depois disso, eles confiam em você como nunca confiaram em ninguém no mundo. Eles defendem você. Eles são 1000% leais. É incrível. Você nunca vai encontrar um companheiro melhor nesse ponto, porque então a hiperparanoia deles sobre riscos passa a proteger você e eles se tornam imensamente protetores com você. A vasopressina te deixa muito protetor. Todos os homens evitativos com quem trabalho são incríveis, protetores e éticos por causa desse processo, mas isso é desconfortável. Quando eles vêm irritados e de peito estufado, muitas mulheres apenas recuam e param. Então ele acha que você tentou me enfrentar. Você o desafiou, então ele acha que foi de propósito e que depois você recuou. Ele não sabe que você queria colaborar, confirmando os piores medos dele. Você tem que perguntar. Fazer perguntas ou você vai destruir um relacionamento mesmo com um homem bom?
Ok, mas e quanto ao cara manipulador? Porque muitas vezes, em dinâmicas controladoras, se você chega até eles com um conflito ou nessa situação, mesmo que você chegue de forma suave, eles definitivamente vão te ignorar, te menosprezar. Certo, descubra isso antes de ir para a cama com ele. E quanto a essa coisa de estufar o peito? Eles também estufam o peito. Eles estão sempre estufados, porque estão sempre esperando que alguém os ataque. Eles nunca baixam a guarda. Estão sempre inflados. Sempre. Entendi. Eles nunca se abrem para você. Então, a diferença é que ambos se estufam, mas um deles depois relaxa e realmente trabalha melhor com você, sendo mais colaborativo, enquanto o outro simplesmente permanece estufado. Permanece estufado, te ataca, e quando você cede e tenta conversar e negociar, te ataca mais forte ainda. Entendi. Certo. Então, o próximo que temos é o charme superficial. Você chama de Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Sim. Você já conheceu homens assim antes, não? Chegam com tudo, gentis, divertidos, charmosos. Todos gostam deles, mas falta substância. Eles prometem tudo, não é? Mas eles cumprem alguma coisa? Não, mas eu era ingênua. Quando não cumpriam, eu inventava desculpas pra eles, tipo, estavam ocupados. É. Bem claro, sabe? Tipo, preenche a lacuna, preenche a lacuna, preenche a lacuna. A palavra de um homem deve ser tudo. Isso é segurança. Isso é segurança. Se ele quebra a palavra, quebra a segurança. Não invente desculpas para quem faz isso. Ele deve ir até você, explicar o motivo e apresentar um plano para evitar que isso se repita. Ponto final. Então, tipo, você pode me dar um exemplo? Com certeza, ele disse que vai ligar na quinta à noite após o encontro, mas ele não liga, certo? Isso é problema dele. Não arrume desculpas. Ele diz estar ocupado e promete resolver algo importante que te preocupa, mas ignora por uma semana. Confronte-o sobre isso de forma gentil, mas confronte e diga: isso está me machucando. Isso está me machucando é uma das melhores frases que uma mulher pode aprender, pois exige ação imediata. Se ele for empático, isso deve ativar a empatia dele imediatamente. Quem não se importa nem responde. Era o que eu ia dizer. E daí, te machuca? Quem liga? Me machuca também, não é? É engraçado, isso me fez perceber algo. Meu marido, tudo faz sentido agora. As coisas estão se encaixando. Aí está. Meu marido às vezes se ofende quando pergunto: amor, você fez aquilo? E ele responde: eu disse que ia fazer? Sim, e eu fico tipo, Sim, ele responde: por que você está me perguntando? isso mesmo, é questionar a honra dele. Honra. É o que a palavra, o termo significa. Honra é, eu disse que vou fazer e eu vou fazer. E eu sigo meu código de ética. Essa é a minha honra. Se você questiona isso como mulher, está só conferindo e tudo bem. Ei, amor, sei que você disse que faria isso. Tem previsão de quando? Essa é uma maneira melhor de conferir. Você tem uma previsão de quando vai terminar isso? Ao invés de cobrar, você disse que faria isso, ainda vai fazer? Homens de verdade acham isso irritante. Isso faz todo sentido. Mas sendo a COO, é isso que você precisa fazer. Você tem que garantir que o navio está funcionando bem. Se você não fizer isso, seu navio não vai funcionar direito. Correto. Quando você acha que termina isso, esse é o papel do co. Isso é tão bom. Tudo fez sentido pra mim. Eu pensei, por que ele fica tão afetado? Eu só estava conferindo. Ok, então vamos para o próximo, que é a obsessão em transferir a culpa. Então, qual é a diferença entre alguém que faz isso de propósito e alguém que faz isso por pura insegurança? Isso realmente não importa. Sério, você não acha? Tipo, se eu fosse até alguém, digamos, meu parceiro, e ele não assumisse a responsabilidade, eu não acho que isso seja saudável. Mas se isso viesse de uma ferida de infância muito profunda, onde ele faz isso porque quando era criança era punido pelos pais. Claro. Vamos ampliar. Uma mulher está em um relacionamento com um homem? Perfeito. Agora, ela pode agradá-lo e arrumar desculpas para ele. Ele não recebeu o amor necessário, por isso transfere a culpa. Mas vamos olhar para o resto da sua vida. Esse casamento impacta os filhos que você tem, ou as pessoas que você está ajudando, o seu negócio que você está desenvolvendo. E todo o efeito dominó dele não assumir a culpa de forma adequada, que se espalha para todos os lados e causa caos. Não é tão adorável quando esse homem está destruindo sua vida, né? Mulheres nunca deveriam arrumar desculpas para homens e agir como mães. Isso é maternar, infelizmente. Em algum momento ele tem que dizer, eu falhei. Eu acho isso realmente lindo, concordo 1000%. Eu não conseguiria ficar com alguém que estivesse sempre jogando a culpa nos outros. Eu não conseguiria. Mas quando se trata de intenção, alguém deliberadamente tentando fazer os outros se sentirem mal, claro, jogando a culpa nos outros, em vez de estou tão insegura. Eu não quero parecer estúpida, porque isso ativa algo da minha infância. Tipo, a intenção, por favor, me confronte. Eu adoro quando as pessoas me confrontam. É assim.
No final das contas, eu entendo o que você está dizendo. As mulheres estão tentando trabalhar junto com o homem em suas vidas. Se ele está sempre colocando a culpa em você, isso é mais desprezo. Esse é o cérebro dele pulando a empatia, indo direto para a área responsável pelo uso de ferramentas e te usando como um objeto para te colocar de volta no seu lugar. Então, certamente, se ele estiver em pânico e preocupado naquele momento, se afaste e depois tenha uma segunda conversa com ele, onde você diga: amor, eu quero confiar completamente em você, te seguir por toda a minha vida, trabalhar com você e te servir. Quero isso como sua coexecutiva, mas não posso se você não assumir a responsabilidade. Isso me faz questionar sua liderança e dificulta que meu sistema nervoso confie em você. Então eu preciso que você dê um passo à frente aqui, não preciso que você se humilhe, preciso que você assuma a responsabilidade e depois conserte isso. As mulheres realmente se importam mais com os resultados do que qualquer outra coisa. Então elas precisam realmente construir em direção aos resultados. Peça a ele resultados e veja do que ele é capaz. Isso é tão bom, é realmente difícil de dizer, mas é muito bom. Eu digo isso para as mulheres. Se você olhar para todas essas sagas e todas as histórias ao longo da história, o papel do masculino é matar dragões. O papel do feminino é pedir para ele matar os dragões. É tão verdade. Mas se você está apenas sentada ali de lado, lutando contra o dragão sozinha, enquanto ele está lá tomando uma cerveja, isso é inverter os papéis? É. Chame-o para matar dragões. Esse é o seu papel. Certo, então vamos para o próximo, que é desrespeitar os seus limites. Então, qual é a diferença entre alguém manipulador, que está deliberadamente desrespeitando os seus limites para ir te desgastando aos poucos, e alguém que simplesmente é péssimo com limites, nunca aprendeu sobre limites e por isso está passando por cima dos seus limites sem perceber? Sim, os limites vêm do seu código de ética, seu senso de certo e errado, e também dos objetivos principais que você busca na vida. Então, quando alguém ultrapassa seus limites, essa pessoa está violando sua ética ou está violando seus objetivos. Esses são os dois pontos principais que estão sendo violados. Então, alguém que simplesmente não sabe, você conversa com essa pessoa. Acho que a maioria das respostas aqui vai ser direcionar as mulheres a terem uma conversa em que você diga: olha, isso é um problema para mim. Se continuar assim, não vou conseguir te oferecer isso. Quero que fique aqui para que eu possa te dar tudo o que desejo. Sua vinda aqui nos prejudica. Por favor, pare com isso. Capacidade, certo? Em troca, essa pessoa vai parar. Se não pararem, haverá problemas. Talvez precise revidar. Se eles te ignorarem e zombarem, reaja na hora e talvez termine o relacionamento, pois essa pessoa desvaloriza seus objetivos e ética, priorizando só a própria conveniência. Eles não vão mudar. Certo, e a última que eu tenho é: te trata como um objeto. A maioria das mulheres não percebe que, aos olhos do parceiro, elas são vistas como um objeto dessa forma. Quando o cérebro dele muda para esse modo manipulador de você serve só para satisfazer minhas necessidades, ele deveria trabalhar com você de igual para discutir capacidade, desejo, necessidades e equilíbrio, certo? Ele deveria conversar e compartilhar isso com você, assim como você com ele. Se ele busca ganhar mais de você, te dá o mínimo e ainda te pune por qualquer coisa que precise te dar, ele te trata como objeto. Só isso. Você é um objeto, um travesseiro, você é uma caneca de café que pode ser movida pela mesa para onde for mais conveniente. Você não é uma pessoa para ele, e ele é um manipulador antiético. Como isso acaba acontecendo? Então, quando você conhece alguém, você realmente gosta dessa pessoa, ela é charmosa, você se apaixona por ela. Começa aí. A área do cérebro deles ligada à empatia e conexão humana não funciona direito. Eles criam uma conexão de dopamina com você, como dissemos, sendo como uma bebida açucarada ou um hambúrguer. Por isso, as mulheres acabam indo para a cama com eles rapidamente. E então o cérebro dele simplesmente diz: legal, você é um objeto interessante. Eu volto quando quiser você. Mas ele provoca ocitocina em você mesmo, recebendo quase nada. Isso cria a base para que depois ele aperte o botão e consiga o que quer, dizendo: se você se importasse comigo, faria isso. Por isso ele é charmoso. Ele precisa ser. Muitas mulheres dizem que ele mudou, mas na verdade só está colhendo os frutos do que preparou. É um único processo. Então, o que acontece quando um cara diz que te ama, quer se comprometer com você, tipo, realmente quer se comprometer, constrói uma família e depois vai e te trai, quebra a sua confiança? Isso mexe com a minha cabeça quando penso em alguém dizendo de verdade: eu te amo, dedico minha vida a você, e depois faz algo que sabe que vai destruir a alma da pessoa para sempre. É muito difícil para mim entender isso. Então, aí está a questão. Eles não sabem que isso vai destruir a alma de alguém para sempre.
Elas estão se enganando assim? Tem algumas coisas. E, de novo, vou tomar cuidado aqui, porque nunca quero justificar uma traição, nunca, porque no final das contas é uma escolha que alguém fez, que é completamente inadequada e viola tudo o que você prometeu. É isso. Então tem isso. Ao mesmo tempo, um homem evitativo que cresce, digamos que ele seja evitativo por natureza, ele cresce, o cérebro dele, do 0 aos 3 anos, diz: não é seguro confiar em outros seres humanos. Eu nunca posso me abrir para ninguém. Os receptores de ocitocina dele, que promovem vínculo e segurança, se fecham e permanecem assim por toda a vida. Ele começa um relacionamento, algo que nunca viveu e ainda não vive. Ele cria um vínculo com ela movido pela dopamina e se importa com ela. Ele se importa com ela intelectualmente, mas os receptores estão fechados. Então ele não consegue criar um vínculo de intimidade. Ele entende a linguagem da dopamina, do bem-estar e do cortisol. Isso é ruim. Estou estressado. Então, quando ele imagina trair, ele imagina que ela vai ficar estressada e irritada. Não existe um mecanismo para ele entender a sensação de dilaceramento, a sensação de ruptura, a sensação de traição absoluta. Ele não entende porque ela está chateada, o quanto ficará ou como é se sentir abandonada e traída. Ele não sabe disso. O cérebro dele, após 10 ou 15 anos, diz: estou estressado, não consigo mais dopamina ou resolver problemas com ela. Vou desabar, não quero usar cocaína para passar os dias. Tento não virar um alcoólatra. Bebo à noite para me acalmar, mas sei que não faz bem. No fim, alguém sempre oferece algo para ele. E nesse momento de tolice, ele diz: tudo bem, e ele aceita e tem uma experiência de dopamina, um efeito hambúrguer. Para ele dirá: elas não significaram nada para mim. Isso é muito difícil para eu entender. Se alguém não significa nada para você, por que arriscar seu relacionamento? Certo? Você diz que eles não pensam nisso, só se preocupam em comer quando têm fome, mesmo sendo um risco para o relacionamento. Para eles, estou com fome e minha família também. Vou roubar pão para alimentá-los. Eles justificam dizendo que só cumprem seus deveres de marido e pai se receberem essa pequena dose de dopamina. Eu não gosto, mas preciso fazer. Então fazem isso algumas vezes. Passam por isso. Às vezes fazem isso várias vezes. Quando isso é exposto, eles pensam que a esposa sente: estou brava, isso me incomoda e me estressa. O cérebro dele pensa: vou lidar com isso nas próximas semanas enquanto ela estiver brava. E ele sente vergonha se for eticamente evitativo. Ele sente vergonha de ter violado sua ética. Ele sente vergonha de si mesmo. Ele está com raiva. Ele está genuinamente com raiva de si mesmo. Mas ele só espera a raiva dela passar nas próximas semanas, pois bioquimicamente não entende que isso a destruiu. Ele não pensa que ela teme ser abandonada. Ele pensa: ela está brava porque quebrei uma promessa, mas tudo bem, vamos superar. Ele não percebe o perímetro que criou em torno dela. A sensação de segurança sumiu. A violação que essa mulher sente, cada vez que ela se abriu para ele agora, foi sob falsas pretensões. Ele a violou, violou o coração e a mente dela de tantas maneiras e a fez acreditar que ele era realmente uma pessoa ética, indo em direção aos objetivos que dizia querer. Agora, o problema é que ele realmente tem ética e valoriza esses objetivos. E as coisas que ele fez foram grandes violações, mas também, aos olhos dele, ele acha que isso o estava levando em direção aos seus objetivos. Ajudar ele a entender o que tirou dela e depois ajudá-lo a abrir seus receptores de ocitocina, construir um apego seguro com a família e amigos, fora da relação com ela. Ele precisa de uma mudança de estilo de vida, uma reformulação completa da vida com todos ao seu redor, novos amigos, novas conexões, uma comunidade completa. Isso precisa acontecer para que ela volte a confiar nele. Você não acha que quem foi infiel sempre será? Não, eu não acho. Algumas pessoas traíram, quiseram sair impunes e inventaram desculpas. Sim, vão repetir isso. Mas as pessoas que mudam completamente o estilo de vida porque traíram, porque não entendiam, eu sei que elas podem mudar. Eu ajudei essas pessoas. Um manipulador vai ficar com raiva quando você tenta introduzir esses conceitos. Eles tratam o amor como uma ameaça. Eles tratam a bondade como uma ameaça. Eles veem isso como pena, odeiam e se irritam com você. Se tentam e quase têm uma experiência, recuam, ficam agressivos e te afastam à força. Não é só ignorância, é uma recusa em permitir que você os eduque ou mostre algo para eles. Vão te machucar por isso, essa é a diferença. Eles são ignorantes ou são raivosos e agressivos? Procure por esses detalhes.
Isso é tão claro. Faz sentido? Sim, aí está. Certo. Então, pensando sobre toxicidade, às vezes podemos interpretar algo como sendo tóxico, mas na verdade não é. Com certeza. Às vezes queremos algo, mas na verdade desejamos outra coisa. Por isso peço que nos ajude a refletir sobre essas situações. Se não se importar, vamos lá. Tóxico ou não. Sim, exatamente. O que eu tenho em mente? O que é mais tóxico? Oh, Então temos um homem que trai, que diz que te ama, ou um que nunca trai, mas faz você se sentir invisível. essa é uma pergunta muito boa. O homem que realmente te ama de verdade pode se redimir de uma traição, mas ele precisa provar que te ama, transformando a vida dele. O homem que simplesmente te ignora o tempo todo, provavelmente vai continuar assim até passar por um momento de fundo do poço na vida dele. Mas na verdade, para a maioria, a traição é o momento de fundo do poço. Ambos são tóxicos, mas o traidor pode mudar mais rápido que quem te ignora. Isso é muito bom. Certo, um homem que precisa controlar tudo ou um homem que não assume o controle de nada. O homem que controla tudo pode aprender a confiar em você. O homem que não quer assumir o controle de nada vai passar décadas tentando se tornar um homem. Ele quer que você seja sua mãe e o proteja. Ele basicamente quer ser a garota. Tudo bem. Um homem que gosta de proteger seus sentimentos ou um que diz a verdade só para te machucar. O homem que tem empatia por você e quer te proteger pode ser reeducado. Afaste-se rapidamente de quem não tem empatia, só desprezo e gosta de te machucar. Com certeza. Especialmente se você quiser ter filhos. Não crie eles com esse cara, Deus do céu. Nem me fale. Certo, um homem que pede desculpas só para manter a paz ou um que nunca pede desculpas. Essa é difícil. Eu diria que se ele puder ser treinado para pedir desculpas, isso é melhor. O homem que simplesmente se submete e diz qualquer coisa está te manipulando. O outro homem não está te manipulando, ao menos é honesto e se posiciona. O que ele faz quando fica claro que ele precisa assumir responsabilidade, esse será o diferencial. Manipulação nunca me conforta. Sim, é exatamente assim que me sinto. Eu e meu marido combinamos. Nunca peça desculpas se não for sincero, mas pedir desculpas é importante. Já passamos por situações de discussão, mas não lembro dele ter dito isso, na verdade quebrou o gelo. Ele disse: "Amor, se eu pedisse desculpas agora, você se sentiria melhor." Eu concordei, mas ele respondeu que não podia pedir desculpas. Então foi uma daquelas situações em que foi fofo ver ele querendo melhorar as coisas, mas sem ir contra o nosso compromisso. Porque para mim, confiança é tudo. É isso. Um pedido de desculpas sincero não precisa dizer me desculpe, Sim, certo. certo? Me incomoda que você esteja magoado. Quero criar um plano para que isso não volte a te magoar desse jeito. Aqui está o que eu gostaria que fizéssemos, e enquanto isso, aqui está como eu gostaria de compensar você. Esse é um pedido de desculpas adequado, com atitude. Mas existe um velho ditado que diz que um me desculpe, sem ação, é apenas manipulação. Então não precisa ser um me desculpe. Isso é muito bom. Ok. E temos um homem que te liga obsessivamente ou um que nunca te liga. Depende do motivo dele não ligar. Se está ocupado construindo uma empresa, isso é positivo. Essa informação pode ser útil para você. Converse com ele sobre a importância do relacionamento. Ah, Se um homem não te liga porque tem outras 15 mulheres, isso é um problema. O que ele faz com o tempo dele? O homem que te liga obsessivamente será difícil de respeitar a longo prazo, pois você acabará assumindo o papel masculino no relacionamento, consolando-o constantemente, o que não é atraente. Então, enquanto falamos sobre esses sinais, esse comportamento tóxico, vamos supor que você está com um cara legal e decidiu que está saindo com ele. Todos os sinais eram positivos e agora você pensa em se comprometer. Eu tenho uma estatística que diz que 25% dos homens não querem relacionamentos sérios. Isso é como um quarto da população masculina. O que a maioria dos homens hoje em dia imagina quando pensa em casamento é: nós já nos divertimos. Agora você quer que eu assine um contrato entregando tudo, onde você manda em mim e eu terei ainda menos diversão, alegria ou prazer. Vai ser um relacionamento em declínio que só vai piorar pelos próximos 50 anos. Você pode puxar o gatilho a qualquer momento, tomar tudo de mim e me arruinar. Por que eu faria isso? Isso soa negativo, mas é assim que eles retratam o compromisso. A maioria dos homens nunca viu um casamento que funciona.
A maioria dos homens não faz ideia para que serve o casamento. Eles não fazem ideia para que serve. Eles não sabem o que uma esposa deveria oferecer a eles. A maioria dos homens nem sabe o que deveria oferecer a uma esposa. Os 4 níveis de confiança e segurança, os 4 níveis de paz. A maioria dos homens nunca ouviu falar disso. Cresceram vendo os pais se odiarem e infelizes. Eles viram seus pais passarem por vários casamentos. Por que eu faria isso? A maioria das mulheres sente o mesmo. Querem casar, mas não sabem explicar o motivo. Quero compromisso para ter uma família. Mas e o dia a dia? Por que compromisso? Por que o casamento é importante? A maioria das mulheres quer se sentir segura para evitar que simplesmente se separem. O que é casamento? É o negócio de construir um legado juntos. Casamento é isso: agir como coexecutivos e oferecer certas coisas um ao outro. Se vocês se comprometerem e se tratarem assim, verificando antes do casamento que ambos vão continuar oferecendo essas coisas um ao outro e terão um relacionamento como o seu e o do seu marido, muitos homens vão querer esse tipo de casamento. Os homens mal podem esperar. Detesto perguntar isso, mas é necessário. Essa é a melhor pergunta. As mulheres fazem isso. Tenho medo, mas é a pergunta mais importante da minha vida. É isso. Por favor, vá em frente. Pode deixar, vou te dar segurança emocional e responder com calma. Obrigada. Não sei se minha comunidade me dará segurança emocional ao fazer essa pergunta. Pode perguntar. Ai, meu Deus, é tão difícil perguntar. Existe alguma correlação entre uma mulher ter um bebê e um homem trair ela? Sim. Muitos casos extraconjugais ocorrem nos 6 meses após o nascimento do primeiro filho. Sim. Fale mais. Isso revela as fraquezas do casal. Ele já está carente e sem carinho. Com a gravidez, ela provavelmente não o tocou tanto e agora está totalmente focada no novo bebê. Ele sente muita pressão para dar conta de tudo e cuidar de todos, mas nunca se sentiu tão sozinho. Todos gritam com ele se diz que está sozinho. Como ousa? Fique quieto. Pare de sentir. Você não sabe o que sua esposa passa, né? Ele está mais carente do que nunca. Essa é uma das principais zonas de risco para os homens saírem em busca de algo, pois se sentem estressados, assustados e sozinhos. Eles tomam decisões péssimas e burras agora. Essa é uma das principais zonas de casos extraconjugais. Depois, às marcas dos 4 e 7 anos, existem lacunas. O nascimento de um filho é um grande catalisador. Se o casal não está conectado, muitos nem conseguem conversar. Ele não consegue dizer: amor, me sinto tão sozinho. Podemos todos sentar juntos à noite? Quando o bebê dormir, posso te ajudar a descansar? Em troca, você investe um pouco em mim? Certo? Ele provavelmente não tem amizades ou um ciclo familiar saudáveis para suprir suas necessidades e criar vínculos, certo? Ela era sua única fonte de calor humano e agora se foi. Muitos casais enfrentam esse problema. Ela está tão envolvida com a criança, praticamente embriagada de ocitocina, pois agora recebe ocitocina amamentando o bebê, sem precisar agradar ninguém. Muitas mulheres desenvolvem vício na amamentação devido ao ciclo, especialmente com apego ansioso. Apesar de beneficiar o bebê, pode ser prejudicial para ela e o parceiro. Resolva primeiro seus desafios de apego e depois construa um bom relacionamento, permitindo que ele se aproxime e vocês tenham tempo juntos nos primeiros 6 meses, podendo se apoiar nele. Ele pode te abraçar, você retribui e passam esse tempo juntos. Cuidem-se, isso também ajuda ela, não é só sobre ele. Você precisa criar um sistema, senão tudo desmorona. Fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Sim, o engraçado é que nem sei o que fazer, pois fico com o coração apertado pelas mulheres. Tenho 3 amigas, somos 4, eu e mais 3 garotas. Todas ficaram grávidas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo, nem sei como conseguiram. Quando penso nisso, sei que elas têm ótimos relacionamentos, mas ao considerar o que enfrentam ao carregar o bebê por 9 meses e ouvindo os detalhes, e você mencionou que sua esposa espera o 6º filho. Número 6. Então, é tipo a mudança hormonal, a pressão e o impacto que isso tem no seu corpo, nos seus hormônios, seu cérebro encolhe e todas as dificuldades que ela tem que passar. Agora, além de tudo isso, o cara sai por aí dormindo com outras pessoas e esse é o maior fator previsível, sabe? É o que mais acontece. É tipo, de novo, eu nem sei o que fazer com isso. É simplesmente de partir o coração. Eu posso te dizer o que fazer com isso. Por favor. Se ainda não ocorreu no relacionamento, converse sobre isso. Evite dizer: tenho medo que você me traia porque você é um canalha. Ei, olha, as estatísticas mostram que esse é o pior período. Então, mesmo que isso não aconteça com a gente, vai haver uma dor horrível. Vamos fazer um acordo. Se você se sentir sozinho e perdido, venha falar comigo.
Quem vai te apoiar nesse período, família, amigos, e como posso ajudar? 6 meses depois que o bebê nasceu, minha esposa e eu chamamos de cérebro de mamãe. Ela fica meio no mundo dela. Consigo vê-la viajando, olhando para o céu com os bebês. Ela não pensa direito e não percebe minhas necessidades, mas quando estou estressado, temos um acordo. Posso perguntar: amor, o que você precisa para se sentir melhor e humana? Quer que eu fique com o bebê para você descansar um pouco? E depois disso, quando o bebê estiver dormindo, talvez hoje à noite, será que eu posso ter uma hora com você? Posso receber um pouco de carinho? Posso ter um pouco da sua atenção? Eu só quero me conectar com você. O marido deve dizer à esposa: não estou me sentindo conectado, isso me ajudaria. Podemos fazer isso? O que você precisa de mim para se sentir mais disposta? A maioria das esposas não vai dizer: não, dane-se, sai daqui. Eu não quero te amar. Ela vai dizer: meu Deus, eu não fazia ideia. Eu estou tão cansada que nem consigo pensar nos sentimentos de outra pessoa agora. Se você fizer isso por mim, vou me sentir humana de novo e poderei retribuir. Construa isso juntos como casal. Resolva o problema. Isso é tão lindo. Espero que as pessoas ouçam e façam isso, pois ao pensar no que a mulher passa, vejo que ela entregou corpo e vida à criança. Mas olha, eu tenho uma empatia enorme por um homem. E eu acho que só porque a mulher está passando por muita coisa, não significa que o homem tem que simplesmente ficar quieto e aguentar. Esse é um tipo de dinâmica horrível. Eu nunca... A gente chama isso de abuso. Aliás, é isso mesmo. É verdade. Não tenho filhos, mas fiquei muito doente. Sofro com problemas intestinais há 12 anos e houve um período em que fiquei tão mal que mal conseguia comer. Estava cerca de 10 quilos mais magra do que agora. Eu não conseguia ficar em pé mais de 5 minutos. Meu intestino estava muito inflamado. Eu estava desconfortável e não conseguia ficar em pé. O Adam cuidava muito bem de mim. Acordava às 4 da manhã e lia livros sobre saúde. Ele até começou o próprio programa de saúde no YouTube para poder, era tipo um truque. Assim ele podia entrevistar todos os autores dos livros de saúde que ele estava lendo. Incrível. Assim ele podia trazer médicos e fazer perguntas de acompanhamento. Então, quando eu digo que ele fez tudo o que podia para me ajudar, ele realmente fez tudo o que podia. E um dia me dei conta de que eu não tinha perguntado a ele como ele estava se sentindo. Eu não perguntei a ele do que ele precisa. E ele é um homem muito sexual. Lembro de um dia chamá-lo e dizer: amor, não posso fazer sexo. Como você está em relação ao sexo? Quer que eu escolha seu pornô? Eu estava tentando pensar fora da caixa. E só o fato de ele se sentir visto, amado e considerado já era tudo para ele. Isso é basicamente o que a maioria dos homens precisa. Saber que não são burros de carga acorrentados à carroça e forçados até a morte. O simples fato de se importarem com o burro de carga já é uma grande mudança para a maioria dos homens atualmente. Certo. Agora vamos falar, Adam, sobre as verdades difíceis. Beleza. Verdades difíceis sobre a psicologia masculina. Número 1. Os homens precisam de intimidade emocional para ter um bom sexo. As mulheres não são assim também? As mulheres precisam de intimidade emocional para quase qualquer transa, mas conseguem deixar isso de lado e simplesmente transar. Mas os homens têm um sexo muito desconectado, guiado pela dopamina, que podem praticar sozinhos com uma tela ou com você no quarto, até esquecendo sua presença. Ou podem ter uma experiência real de fazer amor, enriquecendo-se bioquimicamente com ocitocina e vasopressina. E essas são duas coisas muito diferentes, e a forma como a mulher se comporta e interage como pessoa ou como objeto faz toda a diferença. E isso volta àquelas 3 coisas que mencionamos anteriormente. Seja um ser humano na sala, não um objeto. Esse é meu conselho para todas as mulheres. Assim você aproveita mais e o homem se conecta melhor com você. Tudo bem. Agora, o número 2. A maioria dos homens sente falta de toque, como você disse. Eles quase não recebem carinho após os 10 anos. Depois dos 10 anos, né, se receberem até lá. A maioria dos homens não recebe toque, abraço, conexão ou intimidade. Talvez só quando visitam a mãe ou em datas comemorativas, mas muitas vezes nem isso. A maioria dos homens só tem contato físico no sexo ou em situações de violência. Você pode dizer que é tão violento? Não. Houve um estudo antigo em que fizeram isso com macacos. Eles tiraram o filhote da mãe e não deram contato físico. E ele começou a ficar deprimido e aos poucos foi morrendo. Com certeza. Sim, a privação emocional e bioquímica mata. Eles também mostraram, nos estudos com macacos, que o filhote prefere ir para um macaco robô quente do que para um macaco que o alimenta. O calor e a conexão levam à produção de oxitocina, criando um vínculo de oxitocina com calor e segurança mais forte até do que com a comida. Uau!
Sim, porque calor e segurança importam mais que comida. Sim, eles correm de um para outro por comida e voltam para quem os faz se sentir acolhidos. Muitos colegas meus têm cerca de 50 anos e já tiveram um caso. Mas o que aconteceu foi que eles simplesmente se resignaram e disseram: eu nunca, jamais serei feliz de novo e nunca sentirei nada de alegria. Minha esposa vai ficar em casa, eu vou cuidar dela e vou ser infeliz. E então eles conhecem alguém e sabem que é errado, mas essa pessoa desperta neles uma sensação de segurança e paz. E pela primeira vez, os receptores de ocitocina dele se abrem na presença dela e ele sente algo que nunca tinha identificado antes, e isso o assusta, mas ele fica desesperado por aquilo. Ele se afasta desse relacionamento, mas sente uma carência estranha que não sabe lidar e não pode falar com a esposa, pois veio de uma traição. Às vezes, eles voltam, conversam com a esposa e fortalecem o vínculo, mas logo fica claro que ele só aprendeu isso após a traição. Ah, sim. Agora, as únicas pessoas com quem ele se conectou foram a amante e a esposa que acabou de trair. E só agora ele começa a entender como o caso foi uma traição. Muitos desses homens vêm até mim e dizem como eu conto para minha esposa que a traí e que só passei a entendê-la ou valorizá-la depois que a traí. Porque agora fui pego. O que eu faço? Para eles parece algo sem esperança. O que você diz pra eles fazerem? O que você acha que eu digo para eles? Pra ser honesta, digo pra eles serem sinceros e contarem? Por quê? Porque quando eu, vou ser honesto, quando passei pela formação como terapeuta de casais e famílias, o conselho que nos deram foi dizer para não contar para eles. O sistema orienta a não revelar casos para evitar infelicidade. Devemos ficar em silêncio e lidar com isso para sempre. Foi o que aprendemos na escola de terapia, certo? Então, seus terapeutas de casais estão aí agora dizendo para eles esconderem casos? Meu Deus, você ainda acredita nisso? Nunca acreditei nisso. Sempre digo que é fundamental contar, pois, ao criar essa conexão, a traição depois é muito mais explosiva e descontrolada. E eles vão saber que você está guardando um segredo, porque eles conseguem sentir isso. A conexão que vocês têm é diferente. Seu cortisol, eles conseguem até sentir o cheiro do cortisol passando pelo seu corpo, até mesmo pelos feromônios. Então, quanto mais você esperar, mais vai machucar você e eles. Eu recomendo muito que você conte para eles, mas sugiro que faça isso de uma forma que diga: eu nunca entendi até agora, e estou te contando pela sua dignidade. Estou te contando para te dar uma escolha. Estou te contando porque eu errei com você. E só se você puder me perdoar é que eu conseguiria fazer isso por você. Mas eu quero. É um risco. É absolutamente um risco. Mas não há como seguir em frente sem isso, porque isso vai consumir vocês dois por dentro até que você revele. Ah, era isso que eu ia dizer. E se eles souberem que seu parceiro vai te deixar se você admitir? Tipo, por exemplo, eu e meu marido. Eu contei pra eles sem hesitar. Se você me trair às 12h02, às 12h03, eu já estou fora de casa. Tipo, Não vou te dar tempo pra explicar. com certeza. Então, alguém assim tende a não admitir porque pensa que não vai conseguir? Bem, Você me fez duas perguntas. A segunda foi: eles admitem isso mais facilmente? A primeira pergunta foi: ainda deve contar para eles? E eu, quando as pessoas me perguntam isso, porque perguntam: Adam, eu acho que ela vai me deixar. Eu ainda devo contar para ela? Eu faço uma pergunta para eles: quando é aceitável negar a dignidade e o consentimento de um ser humano? E não é. Uau. uau. Dignidade e consentimento. Porque ela vai acreditar que você age de boa fé no contrato e se dedicar sem saber que você já o violou conscientemente e ainda se beneficia dele. É sobre dignidade e consentimento, ponto final. É exatamente por isso que as mulheres ficam irritadas quando descobrem que já faz 1 ou 2 anos que ele fez isso. Porque a cada momento, todos os dias, ele está tirando a dignidade e o consentimento dela. Essa é a verdadeira traição. Sim, ele tomou uma decisão ruim e estúpida que muitas vezes elas conseguem perdoar, mas ele tirou a humanidade dela por anos e continuou se beneficiando disso. Sim, eu acredito que todos deveriam contar a verdade sobre seus casos. Sim, eu acredito nisso. Uau. Quero dizer, eu concordo completamente. Acho que sim. Eu imaginei que você concordaria. Sim, é totalmente. Isso é o mesmo para as mulheres? Então, sim. Com certeza, sim. E você acredita? Ou você pode desmentir a ideia de que os homens se importam mais se uma mulher teve relação sexual e as mulheres se importam mais se o cara teve um caso emocional. Isso é totalmente verdade.
As mulheres se preocupam mais com casos emocionais do que físicos, pois os emocionais representam ameaças existenciais. Você vai embora e vai destruir a mim, nossos filhos, nossa família e tudo por causa de outra pessoa, em vez de só ter feito sexo com alguém. Por que você fez isso? Isso é horrível. Isso é terrível. Você não é o homem que eu pensei que você fosse. Preciso recalibrar meu entendimento sobre você, o que me deixa chateado, magoado e inseguro. Além disso, você está prestes a destruir tudo o que já amei, certo? O caso emocional é abandono total. Bioquimicamente e biologicamente, ela pensa: se eu estiver grávida de 5 bebês e você me deixar, todos morremos. Casos emocionais são mais arriscados e os homens têm pouca noção sobre isso, o que os incomoda se a esposa estiver apaixonada por outro. Eles não gostam, isso os chateia. Já os homens nem usam o termo caso emocional. Acham apenas que ela ficou apegada demais a alguém. Quando ela volta, geralmente está tudo bem. O componente sexual, pensando bioquimicamente e biologicamente, ele não tem como garantir que aqueles bebês são dele, exceto pelo caráter moral dela. A única garantia dos homens é o caráter moral dela. Ela está cumprindo sua palavra e sendo leal ou traindo pelas costas dele. Se ela quebra sua palavra pelas costas dele, é uma destruição ainda mais profunda. Não posso confirmar se as crianças são minhas. Minha linhagem acabou. Eu sou uma piada. Certo? Esse é o problema. Gosto muito do jeito que você explica isso. Certo, vamos ao próximo. Número 3. Voltando às verdades difíceis sobre a psicologia masculina, as necessidades sexuais deles existem e devem ser compreendidas. Sim. O que você quer dizer com isso? Muitas mulheres hoje em dia dizem que os homens não precisam de sexo e que eles deveriam simplesmente ficar calados. Eu ouço isso muito, infelizmente. Meu Deus, ei meu Deus. O que estamos fazendo? Muita coisa. E exatamente, né? Você sabe, você tem um marido, você sabe. Sim, eu sei. Isso não é, né? Tem uma frase famosa da Rainha Vitória: feche os olhos, pense na Inglaterra e cumpra seu dever. Acho que foi. Existe uma falsa dicotomia: pensar que ou finjo orgasmos e fico infeliz, ou mando meu marido se virar. Ele vai ficar quieto como um cachorrinho comportado e nunca fará nada impróprio, certo? Essas são minhas duas opções como esposa. Não. Converse, fale com ele, ele tem necessidades sexuais. Você tem necessidades emocionais e sexuais. Na verdade, vocês dois têm necessidades emocionais que estão ligadas às necessidades sexuais. É que, geralmente, os homens tendem a criar intimidade mais pelo lado físico e as mulheres tendem a criar intimidade mais pelo lado emocional. Elas se conectam e se alimentam. O desejo sexual masculino e feminino foram feitos para se encaixar. No início, quando estão carentes, parecem opostos. O melhor a fazer é conversar com seu marido e dizer: quer mais sexo? Eu adoraria te dar mais. Mas eu não tenho capacidade para isso porque para mim não está tão bom agora. Não é porque você seja ruim, mas porque eu simplesmente não me sinto segura. Não me sinto próxima de você. A gente não conversa, a gente não compartilha, certo? Ensina um protocolo aos homens para conversar com a esposa. Isso triplica o sexo no relacionamento. Ela vai querer 3 vezes mais e te perseguir, e você vai pedir um dia de folga. É verdade. Eles riem quando falo isso, mas depois de 6 meses voltam pedindo: Adam, como tiro um dia de folga? Como digo à minha esposa que não quero transar sem magoá-la? Preciso descansar. Se há intimidade, o desejo sexual feminino aumenta. O problema não são as necessidades dele, mas as necessidades emocionais dela não serem atendidas. Por isso, ela não quer retribuir nem atender às necessidades sexuais dele. Ambos precisam ser atendidos, não podemos deixar ninguém passar necessidade. Assim não vai funcionar. A maioria falha nesse ponto. 65% tem apego inseguro e se relacionam com quem também tem, por isso não conseguem ser honestos. Vocês evitam o assunto por medo de respostas e até de perguntar, certo? Se mulheres perguntarem mais e homens responderem mais, tudo melhora. Vamos para a próxima. Verdade 4 sobre a psicologia masculina. Homens criam laços mais fortes ao resolver problemas em equipe. Vasopressina. Temos mais receptores no cérebro que as mulheres, pois saímos do círculo para caçar o mamute e sobreviver. Se Estevão é pisoteado, os outros criam laços e arrastam o mamute de volta. Nossos cérebros precisam lembrar: quando corremos risco, você estava lá. Você ficou ao meu lado, você trabalhou comigo. Voltamos para dentro do círculo e lá está a mulher. E ela diz: tudo bem, vou cortar a carne para nós. Vou nos proteger. Aqui está isso. Vou cuidar de você. Ele diz: você melhorou muito minha vida hoje. Obrigado. Seu cérebro diz: você melhora a vida, resolve problemas comigo, não atrapalha e trabalha junto.
Nossos cérebros criam laços principalmente ao resolver problemas juntos. Carinho e intimidade surgem depois. Curioso. Talvez construir um negócio juntos tenha nos aproximado ainda mais, meu marido e eu. Acho que sim. Por isso, o vínculo de vocês é tão forte e superaram problemas de apego, pois a vasopressina era muito intensa entre vocês. Vocês se conectaram nisso e construíram isso de forma intencional, mas sem saber o que estavam fazendo. Agora que vocês sabem, comecem a estimular a vasopressina de propósito. Ele vai ter que te dar muito mais orgasmos no quarto. Só fala pra ele, vamos lá, parceiro, vamos lá, pelo menos mais 5. Acho que você não vai reclamar disso. Isso mesmo. Por que filhos não aproximam vocês? Você pensaria que resolver problemas com filhos seria assim: a criança tem um problema, vamos nos unir para resolver juntas. É porque quando temos filhos, duas coisas acontecem. Primeiro, é totalmente exaustivo. Então você acaba se fechando em si mesmo. E se você não está acostumado a resolver problemas junto, vai começar a resolver problemas sozinho e começa a ver seu parceiro como um obstáculo. Mas, em segundo lugar, você começa a reproduzir o mesmo modelo familiar que você internalizou na infância, aquele que seus pais te mostraram sobre como uma família funciona. Seus pais passam a influenciar seu comportamento e você começa a ver seu parceiro como um problema a contornar, não mais como alguém com quem pode trabalhar junto. Você vai para um lugar sombrio, sua química interna entra em desequilíbrio e antigos padrões destrutivos retornam. É preciso agir intencionalmente, pois o modelo familiar internalizado não funciona. Seja intencional ao construir juntos como casal, certo? Já falamos sobre isso, você terá necessidades. Você terá necessidades e estou exausto. Como resolvemos? Resolver isso juntos é o que precisamos para sermos intencionais. Então você precisa ser intencional ou seus pais vão acabar se manifestando através de você. Uau, uau, tudo bem, eu não sei nem o que dizer sobre isso. Isso é insano. Certo. Número 5. A comunicação masculina é o oposto da feminina. Sim, Diga mais. muitas mulheres falam para poder processar. Sim, eu faço isso. Certo, sim, Eu faço isso. certo. E a maioria dos homens não faz isso. Homens precisam ser socializados para entender que podemos fazer isso e perceber que há um propósito nisso. A gente vê um problema no fundo do nosso cérebro, observa, e então o cérebro avança para frente para tentar agir sobre esse problema sem pensar ou analisar. Na maioria das mulheres, o cérebro vai para trás para observar e depois atravessa os hemisférios para analisar e perguntar: o que isso significa? E então você precisa procurar um confidente de confiança e conversar sobre isso, usando o seu lado direito emocional do cérebro com o lado esquerdo lógico do cérebro dele. Vocês se conectam, a outra pessoa libera ocitocina, você libera ocitocina, vocês criam um vínculo juntos. Há uma confiança compartilhada. Muitas mulheres vivem isso com terapeutas, criando um vínculo artificial. É preciso fazer isso com amigas. Mas a maioria das mulheres hoje não tem amigas, então elas fazem isso com o marido ou com o namorado. E ele não entende o que você está tentando fazer e processar. Então você chega e pensa, cara, vou conversar com ele, vamos passar uma hora juntos, vai ser tão bom, estou tão animada. E você começa a falar e, em 2 minutos, ele diz, espera, para de falar. Eu tenho a solução que você precisa. É ótimo, 2 minutos. É um recorde. Resolvemos seu problema. Não precisa me contar mais nada. Ele fica feliz achando que resolveu o problema, como os homens fazem. Você se sente arrasada porque ele basicamente diz que não merece o meu tempo, não está interessado e manda você embora com a solução. Certo? E a maioria das mulheres não sabe como articular isso para um homem ou pedir para ele ouvir, e a maioria das mulheres não sabe como dizer: eu adoraria apenas compartilhar meu dia com você. Você tem 20 minutos? A maioria dos homens não pergunta: amor, você quer que eu resolva ou só escute? Se conseguirmos especificar, quero que me escute ou, ei, o que você espera de mim? Funciona, né? O cérebro dele pensa, ela quer conversar e se sentir próxima. Ok, posso ficar 20 minutos. E ele fica com a pipoca. Me conta seu dia, certo? Ele se torna um bom ouvinte, mas precisa entender o problema para resolvê-lo. O cérebro dele busca soluções, o seu processa, fale em voz alta e resolva depois. Uma das coisas que você disse foi como os homens se metem e sempre querem consertar tudo. Isso deixa as mulheres completamente loucas. Sim. E meu marido uma vez me disse, ele literalmente falou enquanto eu estava conversando, falando dos meus sentimentos com ele. Ele disse, sei o que você precisa fazer. Eu respondi, mas amor, nem terminei. Ele, e daí? Sei o que ia dizer. Fiquei chateada e falei, então você só prevê o que vou falar. Já adianta tudo, nem posso contar como me sinto, mas ele é muito produtivo. Ele disse, amor, tempo é importante para mim. Foi quando começamos, né? Sim. Eu falei, desliga esse seu cérebro de negócios agora. Não é sobre produtividade.
Ele te deu um tapa na cara quando fez isso. Tudo o que ele fez foi te dar um tapa na cara e dizer, para de falar. Ele fez isso. Do ponto de vista masculino, ele te honrava ao compartilhar, economizar seu tempo e ir direto à solução, oferecendo valor. Do ponto de vista de um homem, ele pensaria, obrigado por economizar tempo, estava receoso de falar sobre meus sentimentos. Isso é ótimo. Para um homem, ele achava que você ficaria feliz. Já para uma mulher, poucas coisas ofendem mais do que dizer para ela parar de falar porque você tem uma solução. Eu pergunto aos homens se querem que suas esposas mostrem os seios pela casa com mais frequência, e eles dizem que sim. E eu digo, ok, então todo dia, quando ela falar, ouça ela falar por 20 minutos e finja que é realmente interessante, e não interrompa nem dê soluções para ela. Ela vai produzir ocitocina ao se conectar com você, sentindo-se tão próxima que depois vai querer carinho físico e retribuir. Nunca falha. Essa é a fórmula. Esse poderia ser o título do seu próximo livro: Como fazer sua esposa se apaixonar por você. Aí está, tem um curso em vídeo. Exatamente. Ok, voltando à questão da comunicação, já que nos comunicamos de formas diferentes, o que você sugere como mulher para ajudar o cara a entender nossa forma de comunicação? As mulheres falam de forma emocional quando explicam e usam termos emocionais? Eu quero me sentir amada. Vamos supor que o homem nunca se sentiu amado em sua vida. O que ele vai fazer? Me faça sentir amado. Vamos lá, amigo, me faça sentir amado. É isso que ele ouve. Eu uso o método do quê, por quê e com que frequência. Quero me sentir amado. Ótimo. Quais duas coisas te ajudam a sentir isso? Por que elas são importantes para você pessoalmente e por que são importantes para o relacionamento? Então, qual é o benefício para nós? Com que frequência ou quantidade você precisa disso? Me ajude a entender o que faço de modo mensurável e por que isso é importante para nós. Assim vejo se é útil e no que estou investindo. Quanto preciso investir? Se uma mulher usa esse método, tudo fica mais fácil. É isso. Mas seja mensurável. Exato, certo? O que, por quê, com que frequência? Isso é ótimo, mas e quem resiste e pergunta: por que preciso dizer tudo isso para ele me entender? Bem, duas coisas. Você não precisa. Você pode simplesmente destruir sua família e se divorciar. Você pode fazer isso. Você pode mesmo. Ninguém vai te obrigar a fazer isso. Você pode simplesmente arruinar tudo por não fazer. Tudo bem. E segundo, por que ele precisa se preocupar com seus sentimentos? O objetivo é construir um relacionamento íntimo e compartilhar um legado juntos. Então, sim, você tem que explicar essas coisas para ele, para que ele entenda e possa atender às suas necessidades. Você não precisa fazer com que ele se importe com você, mas precisa ajudá-lo a entender o que você precisa. Você é um adulto, haja como um adulto. Ou você é uma garotinha que precisa do papai, ou escolhe outro caminho. Digo o mesmo para os homens. Por que eu deveria me importar com os sentimentos dela? Bem, porque ela vai ser quem vai cuidar do seu legado depois que você morrer. A maioria das mulheres vive cerca de 10 anos a mais que os homens. Se você tem filhos, alunos ou pessoas que orientou, podem pensar: queria que ele estivesse aqui, o que me diria? Ela tem esses dados e fala: vou te dizer o que ele diria. Ele foi o melhor homem do mundo. Aqui está o que ele te diria. E ela tem 10 anos de transmissão para ajudar a próxima geração a aprender a viver sem esse homem. É isso que uma mulher faz por um homem. Leva adiante ou destrói seu legado, dependendo de como é tratada. Homens e mulheres devem se importar com as necessidades do outro ou se afastar. Muito bom. Ouvi você dizer algo que as mulheres quase nunca falam aos homens, mas que é uma das coisas mais importantes a serem ditas. Já sei o que vem aí. Vai em frente, por favor, por favor. Eu te respeito. Eu adoro essa. Então me explique por que você disse em um vídeo: meninas, vão até seu homem agora e digam que o respeitam. Eu fiz isso. Então eu fui até o Tom e falei: amor, eu te respeito. E ele olhou, ele literalmente fez assim. Ele ficou muito surpreso. Explique por que essa palavra é tão importante para os homens e por que as mulheres não a usam. Depois que ele ficou surpreso, posso perguntar o que ele fez em seguida? Sim, ele perguntou: por que você disse isso? Respondi que estava com Adam Lane Smith, que sugeriu que eu falasse. Perguntei como ele se sentia ao ouvir e ele disse que se sentia muito bem. Então questionei: o que é mais importante, amor ou respeito? Por que você disse isso? E ele disse: bom, essa é uma decisão difícil. É mesmo? Ele disse: se você não me respeitasse, eu nunca ficaria com você. É isso. Mulheres também precisam de respeito. Eu vou dizer isso, certo? Todas as mulheres nos comentários estão bravas dizendo que mulheres também precisam de respeito. Sim, nós ouvimos vocês.
E você pode amar uma criança? Uma mulher pode amar uma criança. Uma mulher pode amar um animalzinho patético. Minha esposa é conhecida por acolher os animais mais estranhos, mais tortos, quebrados, deformados e cuidar deles até que fiquem saudáveis de novo. É isso que ela faz. E agora as crianças também fazem isso com ela. Você pode amar uma criatura assim e ainda sentir pena dela, mas não vai segui-la. Você não vai construir um legado com ela. Você não vai levar isso adiante nem atuar ao lado dela como parceira estratégica. Você pode até traí-la, né? Tantas coisas podem acontecer. Respeito é segurança para os homens, mas também é uma medida do valor deles como ser. Você respeita o caráter de um homem, você respeita a ética dele, você respeita a determinação dele, você respeita a segurança que ele oferece. Respeito é, você é uma pessoa em quem confio e admiro, e eu dependo de você e me sinto confortável fazendo isso. Você é um pilar. Você é um titã no mundo que faz o mundo funcionar. Eu respeito você. Isso não te coloca acima de mim. Não é que eu seja menos do que você ou que eu não mereça você. É que você é incrível por causa do seu caráter e eu fico impressionado com isso. Eu te admiro. Respeito é algo enorme para os homens. Na verdade, o engraçado é que quando um homem ouve eu te amo, é bom. Já estudamos isso. Quando um homem ouve eu te respeito, ocorre uma liberação de testosterona em seu corpo. Testosterona, serotonina, dopamina, tudo isso invade o sistema dele e faz com que ele fique mais confiante, tipo um gorila se exibindo. Tipo, um bom homem ouve isso e pensa: agora eu tenho ainda mais para corresponder. Agora é preciso corresponder e estar à altura do seu respeito. Para um homem de verdade, respeito é um desafio a conquistar. Ele precisa mostrar que merece isso diariamente por suas ações. A maioria das mulheres fica completamente apavorada de dizer a palavra respeito porque tem medo de dar isso a um homem, pois sentem que estão entregando o controle para ele ou dizendo: eu estou abaixo de você e sou menos do que você. A maioria das mulheres faz de tudo neste mundo para evitar dizer as palavras: eu te respeito. O que eu digo para as mulheres é: se você está com um homem que não respeita, termine, certo? Diga a ele e vá embora. E se você está com um homem que respeita, a pior coisa que pode fazer é nunca dizer a ele que o respeita porque tem medo que ele use isso contra você. Chegue até ele. Olha só que interessante. Coloque as mãos no peito dele e diga: te respeito. Obrigada por ser quem você é. Veja ele derreter até ter um ataque do coração e questionar de onde vem isso. Quanto mais você falar, melhor vai se sentir. E para as mulheres que perguntam se precisam usar respeito, ele precisa usar amor. Certo? E se a gente usar o mesmo argumento? Significa muito para as mulheres quando elas ouvem as palavras Iris, eu te amo. Mas será que a gente realmente precisa? Já não passamos dessa fase? Tipo, não estamos mais nos anos 1950. Não precisamos mais dizer eu te amo. As mulheres não deveriam precisar disso. As mulheres não são mais crianças. Elas deveriam conseguir viver sem ouvir eu te amo. As mulheres deveriam conseguir ficar sem isso, certo? Tipo, tudo bem. Tudo bem. Não, não está. Eu te amo e respeito. Isso deve ser dito em um relacionamento. Se não consegue, o problema é você. Ouvir eu te amo é o mais importante para uma mulher? Muitas vezes é, porque para as mulheres o amor já tem um respeito inerente, certo? Eu te amo, te respeito, te valorizo e te admiro. Você significa muito para mim e é uma pessoa única na minha vida, insubstituível. Essas são frases que uma mulher ouve ao escutar eu te amo. Mas lembre-se que o homem já te viu dizer eu te amo para crianças pequenas que cutucam o nariz e fazem arte com macarrão, certo? E fazem todo tipo de coisa estranha. Eles já te ouviram dizer eu te amo para 1 milhão de pessoas. Você pode dizer eu te amo para alguém que você não respeita, e ele já te viu dizer eu te amo para pessoas que você não respeita. Eu te respeito é tudo para ele. Uau! Entendo o que você diz sobre hesitação. Acho que isso melhora conforme desenvolve confiança e valor próprio. Assim, ao dizer que respeita alguém, não sente que está se diminuindo. Poxa, eu te respeito, e isso não deveria de forma alguma te diminuir. E se você acha que fortalecer e amar o homem da sua vida te diminui de alguma forma, o problema é você. A maioria dos homens só abaixa a cabeça, se acorrenta à carroça e só puxa a carroça. Mesmo que você nunca os alimente, mesmo que você os chicoteie, mesmo que trate eles como lixo, eles vão puxar o carro pelo resto da vida até morrerem. Talvez no caminho tenham um caso. Não justifico, mas pode ocorrer e dizer: é a única forma de eu continuar puxando a carroça. Mas eles vão puxar o carro até morrerem. Agora, se você puder tratá-los com um mínimo de respeito, bondade e dignidade, certo?
É triste pensar em como, hoje em dia, os homens costumam tolerar tão pouco num casamento. Não é que as mulheres sejam más, mas os homens não sabem pedir nem acreditam que vão receber. As mulheres não sabem o que oferecer e acabam cuidando deles como gostariam de ser cuidadas. As mulheres amam seus homens como se eles fossem uma esposa, mas muitas temem respeitá-los, com medo de serem abandonadas, machucadas ou traídas. Todos nós temos medo uns dos outros. Se pudéssemos apenas tratar uns aos outros como seres humanos gentis, respeitados e cuidados, estaríamos muito melhor. Adam Lane Smith. Cara, isso foi tão bom. Isso é divertido. É divertido. Onde as pessoas podem saber mais sobre seu mundo? Estou no Instagram como @attachmentadam. Sempre que abro o app, você aparece lá. Já faz anos que penso, meu Deus, você sempre está lá. É a primeira pessoa que vejo, o que é legal. Também estou no adamlanesmith.com, onde eu e minha equipe ajudamos pessoas com coaching para casais e cursos autoguiados. Tenho um curso sobre como construir um casamento seguro, com roteiro para quem nunca viu um relacionamento saudável, ensinando CCOO e como criar um relacionamento duradouro e um legado juntos. Tudo disponível em adamlanesmith.com. Isso é ótimo. Vou divulgar seu canal no YouTube porque é incrível. Cara, Você está fazendo um conteúdo ótimo. então pessoal, Confiram o canal dele no YouTube. eu agradeço. Obrigado. Claro. Gente, meu Deus, eu me diverti tanto. Adam Lane Smith literalmente compartilhou tantas pérolas sobre como os homens funcionam, como eles pensam e como nossa dinâmica juntos pode nos fortalecer ou nos destruir. Então, gente, por favor, sigam ele. O conteúdo dele é incrível. Vocês não vão se decepcionar. Se ainda não são inscritos, apertem o botão de inscrever-se aí embaixo. Até a próxima. Seja a heroína da sua vida. Paz. Muito obrigada. Meu Deus, Isso foi tão bom. Foi muito bom mesmo. Isso foi tão bom. isso foi incrível. Foi maravilhoso. Se você não entende o homem da sua vida e quer saber como os homens pensam, assista a este episódio com o Dr. Amen, que analisou mais de 100 mil cérebros masculinos. Você já analisou mais de 250 mil cérebros e concluiu que os de homens e mulheres são diferentes.